e uma questão polêmica, mas eu acho que acho que vale a pena ser dito, Uhum. que com certeza vai ser a dúvida de algumas pessoas já até tem um paciente meu que vai operar a hérnia, está programando no ambulatório que usa essa medicação, Uhum. mas eu estou falando do canabidiol, Uhum. mas diferente do cara que fuma a erva, tem um cara que usa o canabidiol especificamente. Ele não usa o THC, que é a substância psicoativa, né? Ele consegue importar Uhum. o De canabidiol para forma poder usar. legal, né? Exatamente. Agindo dentro da legalidade. O canabidiol hoje é uma ferramenta que você tem à disposição. À disposição, digo, porque não é tão fácil acesso assim, né? Não, tá cada vez mais fácil. Eu Tá... prescrevo. Ah, é isso que eu te perguntar. Assim, você tem prescrito cada vez mais? Sim. E assim, hoje em dia, por exemplo, faz parte de quantos por cento dos teus pacientes hoje usam Ah, eu não canabidiol? tenho esse número, Adolfo, mas tem crescido, tá? Assim, eu vou ser meio polêmica, mas eu não acho que o canabidiol seja uma panaceia, como a gente tem que tomar cuidado com a Sim. pressão financeira, né? A gente sabe como é a indústria, sabe como é que é. Mas, assim, é um arsenal que vale a pena ser incorporado de fato, tá? E é uma medicação como outra qualquer, tá? Como deve ser considerado os seus prós, os contras, efeitos colaterais, como outra medicação, tá? Então, assim, deixando tabus de lado, se o paciente tem indicação, é um excelente adjuvante para ser prescrito. E cada vez está mais fácil, inclusive economicamente, né? Financeiramente, tem ficado mais acessível, tá? Que é Entendi. bom. Sim, eu acho interessante que, assim, na oncologia, principalmente eu trabalhei em centros que são custeado pelo SUS, né? Então, a gente não via muito isso. Eu vi muito pouco, fora do ambiente de SUS, o canabidiol ser prescrito. E eu achei interessante que a maioria dos pacientes, além de melhorarem a dor crônica, eles tiveram um ganho de apetite, que eu achei isso fantástico. A perda de apetite é um dos sintomas que mais prejudica o paciente, né, que tem Na câncer. oncologia. E eles tiveram uma melhora do humor, assim, considerável. Eu não sei se tem a ver com a droga ou se foi por ter melhorado as Eu outras acho que é coisas. multidisciplinar, assim, é Fatorial. multifatorial, Sim, exatamente. sim. Eu imaginei que sim. Mas tem a ver, pode ter a ver em alguns casos de ter uma... E quem é o doente que vai no teu consultório, dentro do perfil de paciente que frequenta hoje, e fala assim, ó, esse cara tem indicação de usar o canabidiol? Atualmente eu gosto muito para, basicamente, dor neuropática refratária. Eu nunca começo canabidiol de cara, Ok. tá? Até pelo tempo de uso que a gente, de expertise que a gente tem em medicações mais antigas, né, mais consagradas, Sim, tá? sim. Então, assim, porque é difícil você falar uma indicação, assim, né, listar, mas assim, é porque eu gosto muito de associar de forma que é mais um adjuvante entrando, um adjuvante de forma a tentar reduzir um paciente que, por exemplo, tem não só uma lombalgia, mas que tem uma fibromialgia associada, tem assim outras patologias de dor crônica juntas, sabe? Ou uma Entendi. enxaqueca junto, uma enxaqueca que é de difícil controle, sabe? Um Entendi. paciente um pouco mais complexo do ponto de vista de clínica da dor. Ele nunca vai ser, então, a droga, assim, a droga pilar do tratamento. Ele vai Não ser sei se sempre eu um não gosto da palavra adjuvante. nunca, mas não, no momento para mim não entro de cara. Entendi. Você começa outras e você vê dentro do Exato. perfil do paciente se aquela Exato. droga se encaixa. Exato. E hoje para o paciente ter acesso a esse tipo de coisa, ele precisa ter o carimbo de um especialista de dor, ele precisa ter um receituário específico. Como é que é o acesso a essa Não, ele precisa basicamente, substância? não, na questão ele precisa de um médico, e ele precisa ter não tem receituário específico, ele só precisa ter, geralmente ele é encaminhado para alguma empresa, né, que faz esse tipo de interface, porque precisa de importação, Sim. né, e precisa ter uma autorização da Anvisa, e geralmente essas empresas que fazem esse intermédio
Do fabricante Exato. com a Anvisa, com o paciente, né? Eles fazem essa documentação, né? Essa questão. Entendi. E tem alguma Não tem sido demorado, não, tá? Antigamente a gente via que levava 3 meses. Hoje em dia eu já vi em 15 dias, assim. Legal. Tem Um reduzido tempo razoável, bastante. né? Exato. Tem farmácia de manipulação que demora mais do que isso para entregar Exatamente. remédio, né? Dependendo da Exatamente. medicação.